Olá alunas, olá alunos, sou o professor Júlio da área de Sociologia e agora nosso tema de estudo será o Estado moderno em Max Weber. Max Weber, mais um pensador alemão, que vai se debruçar sobre o tema modernidade. A sociedade moderna, para Max Weber, teria como algumas de suas principais características a sua racionalidade específica, que prezaria de modo muito particular por um cálculo, pela busca da previsibilidade, pela prevenção e análise de riscos, para depois posterior ação social adequada a um determinado fim. Tá? Para Weber, o Estado que vai exercer o poder aqui nesse tipo de sociedade, ele tem como característica primordial o monopólio do uso legítimo da força. Ok? Nesse Estado e com esse monopólio, somente o Estado pode empregar forças policiais, militares e a justiça. Nenhuma força além do Estado poderia exercer esse atributo. Ok? Ainda sobre o poder. Para Weber, é importante ressaltar que o poder ele envolve interesses, né? Mas não só no domínio. Weber leva em consideração níveis de legitimidade. Esses interesses, eles agregariam a capacidade daquele que exerce o domínio, bem como a efetivação de fato desse poder. Então, capacidade, mas o exercício e efetivação desta mesma capacidade. Não bastaria apenas ter a capacidade, mas também é necessário o modo como se faz o exercício do poder. Tá? Além disso, diz o Weber que existe um outro polo, existe um polo da dominação, mas também existe o polo daqueles que exercem sobre aqueles que recai a dominação. Weber diz que existem níveis de aceitação e obediência próprios do poder. Então, interesses elevam um grupo social a uma determinada posição e status. Na outra ponta existe aceitação e obediência, que Weber chama de legitimidade. Tá? E ele vai pensar em tipos puros de poder e legitimidade. Basicamente são 3. Vale destacar que, para Weber, esses tipos puros de poder e dominação e legitimidade não são encontrados na sociedade concreta, no nível mais imediato. Eles são sempre encontrados conectados. Dependendo do lugar e do grau de sociabilidade, eles se interconectam. Tá? Primeiro, falemos da dominação tradicional. Para Weber, é um tipo de dominação cujas principais características é a fidelidade a um líder, né? E essa fidelidade seria baseada numa tradição religiosa, histórica. A dominação carismática seria uma dominação baseada no carisma de um líder. Esse líder portaria dotes especiais, mágicos, seria um herói ou alguém que possuiria dotes oratórios, né, que agregariam admiração à sua personalidade, né, e o exercício do poder dele e a obediência estariam ligados a essas características. E finalmente, diz o Weber, nas sociedades modernas, o tipo de relação de poder e dominação predominante seria, mas não é o único, como eu disse, seria a dominação burocrática ou racional legal. Para Weber, esse tipo próprio do Estado moderno levaria em consideração o grau de competência técnica daqueles que compõem o Estado, ou seja, o que chamamos de burocracia, a própria burocracia especializada, que seria recrutada não mais com base na tradição, mas agora com base em concursos públicos, em concursos que provem a habilidade daquele que vai exercer o cargo dentro da burocracia. E, finalmente, é um tipo de dominação cuja legitimidade está no direito formal, nas constituições, nos códigos mais diversos. Tudo bem? Vale lembrar aqui uma dica.
Algumas questões de vestibular e Enem já apresentaram questões relacionadas a exemplos de presidentes que combinaram essas formas de dominação. Podemos dizer que o presidente Vargas, em seu governo, combinou formas de dominação burocrática mais a forma de dominação carismática. Tá? Por enquanto é só. Até a próxima.